As Olimpíadas, cativando o mundo a cada 4 anos, têm suas origens na Grécia Antiga, em 776 a.C., em Olímpia. Este evento monumental começou como uma simples competição local, mas rapidamente cresceu em importância e prestígio. Esses jogos eram profundamente ligados à sociedade grega, honrando Zeus, o rei dos deuses. O templo de Zeus em Olímpia era o epicentro espiritual dos jogos, onde sacrifícios e oferendas eram feitos. Realizadas a cada 4 anos, as Olimpíadas Antigas eram um festival religioso. Este festival não era apenas uma série de competições atléticas, mas também uma celebração cultural e espiritual que incluía música, poesia e rituais religiosos. Os atletas competiam em honra aos deuses, e as vitórias eram vistas como um sinal de favor divino. A preparação para os jogos era intensa, com atletas treinando por meses, às vezes anos, para alcançar a excelência. Os jogos transcendiam a mera competição, atraindo espectadores de toda a Grécia. Pessoas de todas as classes sociais se reuniam para assistir e celebrar, criando um senso de comunidade e identidade compartilhada. Uma trégua sagrada, a hequeixeria, garantia a passagem segura para todos, promovendo a unidade entre as cidades-estado gregas. Durante este período, todas as hostilidades eram suspensas, permitindo que todos participassem dos jogos em paz. Os eventos incluíam corridas a pé, luta livre, boxe, corridas de bigas e o pentatlo. Cada evento testava diferentes aspectos da habilidade e resistência dos atletas, celebrando a diversidade de talentos. Os vencedores eram aclamados como heróis, seus nomes gravados na história. Eles recebiam coroas de louros e eram celebrados em suas cidades natais, muitas vezes recebendo recompensas e honrarias que duravam por toda a vida. As Olimpíadas Antigas, um símbolo da unidade grega, eventualmente sucumbiram às mudanças da história. Esses jogos, que reuniam atletas de todas as cidades-estado gregas, eram um evento de grande importância cultural e religiosa. A ascensão do Império Romano, com sua supressão da cultura grega, ofuscou os jogos. Os romanos trouxeram suas próprias tradições e esportes, diminuindo a relevância das Olimpíadas. Os romanos viam as Olimpíadas com indiferença, corroendo sua aura sagrada. Para eles, os jogos não tinham o mesmo significado espiritual e cultural que tinham para os gregos. Em 393 d.C., o imperador Teodósio I aboliu todos os festivais pagãos, incluindo as Olimpíadas. Este decreto foi um golpe final para os jogos, que já estavam em declínio. Esse decreto marcou o fim das Olimpíadas Antigas, silenciando um símbolo da glória grega. As arenas e estádios que antes vibravam com a energia dos atletas e espectadores foram abandonados e caíram em ruínas. No entanto, o espírito de competição e excelência seria eventualmente reacendido, levando aos Jogos Olímpicos modernos. Hoje, os Jogos Olímpicos são um evento global que celebra a união, a paz e a excelência atlética, mantendo vivo o legado dos antigos Jogos gregos. O século XIX testemunhou o renascimento dos Jogos Olímpicos, um evento que mudaria o mundo do esporte para sempre. Vastamente diferentes de seus predecessores antigos, os novos Jogos Olímpicos foram concebidos para unir nações e promover a paz. Pierre de Coubertin, um visionário francês, acreditava no poder transformador do esporte. Ele via o esporte como uma ferramenta para a educação e o desenvolvimento moral. Ele imaginava nações competindo pacificamente, promovendo o entendimento internacional e a boa vontade. Coubertin sonhava com um mundo onde o esporte pudesse superar as barreiras culturais e políticas. Em 1894, Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, COI, revivendo o espírito olímpico. Este foi um marco significativo na história do esporte mundial. O objetivo era criar um evento global que promovesse a paz, o entendimento e a excelência atlética.
Os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, em 1896, e desde então, o evento cresceu exponencialmente. O legado de Coubertin continua a inspirar, um testemunho do poder duradouro de sua visão. Hoje, os Jogos Olímpicos são um símbolo de união e excelência, celebrando a diversidade e a amizade entre as nações. Atenas, 1896. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. A inauguração das Olimpíadas Modernas em Atenas marcou o início de uma nova era para o esporte internacional. Atletas de 14 nações competiram em vários esportes, incluindo o atletismo, natação e ginástica. Os Jogos promoveram a cooperação internacional e a camaradagem atlética. A maratona, refazendo a lendária rota de Fidípides, foi um destaque. Os Jogos de 1896 lançaram as bases para o crescimento e a evolução do movimento olímpico. A chama olímpica brilha forte. Crescimento e evolução. Desde 1896, os Jogos Olímpicos se transformaram em um espetáculo global. O início do século XX viu mais nações participando e novos esportes sendo adicionados. Apesar de desafios como as guerras mundiais, o movimento olímpico emergiu mais forte. Os Jogos se tornaram uma plataforma para as nações se unirem em competição amigável. O final do século XX viu o aumento da participação da Ásia, África e América do Sul. Quebrando barreiras, inclusão e inovação nos Jogos Modernos. As Olimpíadas Modernas desafiaram as normas sociais e promoveram a inclusão. A participação feminina cresceu, mostrando sua destreza atlética. Os Jogos Paralímpicos, realizados pela primeira vez em 1960, tornaram-se parte integrante do movimento olímpico. As Paralimpíadas demonstram o espírito indomável de atletas com deficiência. Inovações tecnológicas aprimoraram a experiência do espectador e a justiça da competição. Um farol de esperança. O legado duradouro dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas, da Grécia Antiga até os dias de hoje, deixaram uma marca indelével na história. Elas unem pessoas globalmente, transcendendo barreiras políticas e culturais. Os Jogos promovem o espírito esportivo, a busca pela excelência. Servem como um catalisador para a mudança social, promovendo um mundo mais justo. O lema olímpico, mais rápido, mais alto, mais forte, nos incentiva a buscar a excelência em todos os aspectos da vida.